Fala aí, aqui é o Eduardo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, mais especificamente sobre o encontro de partículas, beleza? Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Dois atletas correm com velocidade constante e eles estão indo aqui um de encontro ao outro, beleza? O que a gente sabe sobre eles? Se os dois correm com velocidade constante, a gente sabe que eles realizam um movimento uniforme. E, inclusive a gente pode escrever a posição deles em função do tempo a partir dessa expressãozinha aqui. Posição S igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, beleza? Isso é o que a gente já conhece, já sabe fazer. Mas e se por acaso eu te perguntar quanto tempo leva para os dois atletas se cruzarem? O que a gente vai fazer aí? Bom, isso vai ser um problema clássico de encontro de partículas. E como é que funciona isso? Bom, primeiro, no encontro de partículas, a gente tem que saber que as partículas movem-se de maneira independente. Ou seja, cada uma delas pode ter sua própria aceleração e sua própria velocidade, ok? Uma não depende da outra. Mas beleza, como é que a gente vai saber o instante ou a posição em que as duas se encontram? Qual a informação que a gente vai usar para isso? Bom, o instante onde elas se encontram, a posição onde elas se encontram, elas vão estar no mesmo lugar, certo? Então a gente vai escrever exatamente isso, que o encontro acontece quando a posição da partícula 1 é a mesma posição da partícula 2, ou seja, elas vão se encontrar no mesmo lugar, beleza? A gente vai usar essa informação daqui para resolver os nossos exercícios, ok? Então voltando aqui ao nosso exemplo inicial. Se a gente tem os dois atletas com velocidade constante, a primeira coisa que a gente pode fazer é escrever a equação de movimento dos dois, certo? Desse primeiro aqui, a gente tem o quê? Posição igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, para o nosso atleta em verde, a posição inicial S0 vai ser menos 10 e a sua velocidade vai ser 2 metros por segundo. Então, essa é a equação de movimento do atleta em verde, certo? E para o atleta em azul, a posição inicial dele é 30 e a sua velocidade agora é menos 3, já que ele está indo no sentido contrário da nossa referência positiva, certo? Então, sua velocidade vai ser menos 3 metros por segundo, ok? Menos 3t. E aí, como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente vai usar aquela informação. Posição 1 é igual a posição 2. Então, a gente começa fazendo exatamente isso. Posição 1 vai ser igual a posição 2. E agora? Bom, agora basta a gente substituir essas expressõezinhas aqui. Na posição 1, a gente tem menos 10 mais 2t. E isso vai ser igual à posição 2, que é o quê? 30 menos 3t, certo? 30 menos 3t. E aí? Agora basta resolver essa equação para achar o tempo. Ou seja, passando esse 3 aqui para o lado, esse 3t, a gente vai ter que 5t é igual a 40. E fazendo essa conta, a gente chega que o tempo vai ser igual a 8 segundos, ok? Então, esse vai ser o tempo que leva para eles se encontrarem, beleza? E como é que vai funcionar isso graficamente? Bom, graficamente, se os dois caras eles têm uma velocidade constante, o gráfico de posição pelo tempo vai ser dado por uma reta. E qual vai ser o instante de encontro? Vai ser onde a posição aqui, S, é a mesma para os dois caras, certo? Isso vai ser esse nosso tempo de encontro, que a gente achou que é 8 segundos, beleza? Ok, continuando aqui, vamos ver um outro exemplo agora. E nem sempre a gente vai trabalhar com casos onde a gente tem uma velocidade constante, certo? Então, esse caso daqui vai ser, por exemplo, de um movimento retilíneo uniformemente variado, onde a gente tem a tartaruga com uma velocidade constante, mas a nossa lebre ela vai ter uma aceleração constante. Ela está partindo do repouso, mas ela tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E aí, se a gente perguntar agora qual é o instante e a posição de encontro, ou seja, o que a gente fez até agora é achar um instante. Agora, além do instante de encontro, a gente também vai querer a posição de encontro deles, tá bom? Então vamos fazer aquele mesmo passo a passo. Primeiro de tudo, a gente já identificou que a lebre ela realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, com uma aceleração constante, e a tartaruga com uma velocidade constante, ou seja, um movimento uniforme. Então primeiro, vamos escrever a equação de movimento da nossa lebre, beleza? Então eu vou botar aqui que o SL, ou seja, a posição da lebre, ele vai ser dado por posição inicial, que vai ser 0, a sua velocidade inicial vezes t, que também vai ser 0, e vai sobrar apenas esse termo aqui, at ao quadrado sobre 2. A sua aceleração é 4, certo? Então a gente vai ter aqui 4t ao quadrado sobre 2.
Agora vamos fazer isso para a posição da tartaruga. A posição da tartaruga, ela vai ser dada, como ela tem um movimento uniforme, por essa expressãozinha aqui, certo? Então vamos lá, qual é a posição inicial dela? É 20. Mais a sua velocidade vezes o tempo. Então a gente tem 6t, ok? E aí beleza, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente acha o instante em que elas se encontram? Basta a gente igualar SL com a posição da tartaruga, ok? Então a gente tem que SL vai ser igual a ST. Então, reescrevendo isso com as nossas expressões, 4 sobre 2 vai dar 2t ao quadrado, certo? E isso vai ser igual à posição da tartaruga, que é 20 mais 6t. E veja bem, agora a gente pode passar esses caras para o lado e a gente vai ter uma equação do segundo grau. 2t ao quadrado menos 6t menos 20 igual a 0. E aí, como é que a gente faz para resolver esse cara? A gente tem aquele nosso, já conhecido de velha data, o nosso Bhaskara, certo? Então a gente tem aqui, delta vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4ac. E a gente vai achar um valor de 196, ou seja, o nosso tempo vai ser menos b, ou seja, 6, mais ou menos a raiz desse delta, que é 14, sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes 2, que dá 4. Mas espera lá, mais ou menos, e a gente achou 2 t's, né? A gente achou que o t é igual a 5 ou o t igual a menos 2. E agora, que a gente achou dois valores, como é que a gente vai fazer? Bom, na verdade, por que a gente achou dois valores? Porque a gente representou as duas posições com essas funções daqui. Esse cara vai ser uma parábola, em laranja, e esse cara vai ser uma reta crescente. E, matematicamente, esses dois gráficos, eles realmente se encontram em 2 pontos, aqui em menos 2 e em 5. Mas pensa comigo, o nosso tempo ele se inicia a partir do zero, certo? Então é como se a gente estivesse trabalhando apenas com essa parte do gráfico. Esse ponto aqui em menos 2, ele não tem nenhum sentido físico, apenas esse ponto em 5. Então, na verdade, o instante de encontro deles vai ser em t igual a 5, beleza? Vai ser esse ponto daqui. Então, ok, achamos que a nossa posição de encontro vai ser igual a 5 segundos, ok? Mas a gente tinha uma outra pergunta, que era o quê? A posição de encontro deles. E como é que a gente faz para achar a posição de encontro já tendo tempo? Simples. Basta a gente substituir o tempo em qualquer uma dessas duas expressões de movimento, beleza? Então a gente pega aqui, por exemplo, a ST, ela vai ser igual a 20 mais 6 vezes o tempo, que é 5. E a gente vai chegar num valor de 50 metros, ok? E isso vai ser igual se a gente tivesse substituído na posição da lebre, já que elas se encontram, certo? Elas estão na mesma posição, ok? Então, é assim que a gente acha tanto o instante de encontro quanto a posição de encontro deles. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!